Oi, primeiro ano, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho a respeito da nossa primeira atividade avaliativa desse segundo bimestre, tá? Nós vamos fazer, duas atividades avaliativas, assim como nós fazíamos normalmente durante os bimestres, as provas. Então, essa primeira atividade nós vamos fazer com os conteúdos que foram trabalhados até agora, ok? E o que nós trabalhamos até agora? Até agora nós trabalhamos verbo to be, presente simples e um pouquinho a respeito de presente contínuo, tudo bem? Então, nessa atividade que eu fiz, nessa provinha, é uma atividade avaliativa que vocês podem fazer consultando as apostilas, consultando os exercícios que vocês fizeram, tá? Não tenham preguiça, deem uma olhadinha aí, porque vocês estão com tudo em mãos, É só consultarem para poderem tirar uma boa nota, certo? Então, nessa atividade avaliativa, nessa primeira atividade avaliativa desse segundo bimestre, o que vocês vão encontrar? Não sei se vocês já estão com as avaliações nas mãos, tá? Se vocês já estiverem, podem acompanhar aí. Se não estiverem, assim que vocês pegarem, vocês vão ver que vocês receberam exatamente o que eu falei, tá? Então, o que eu coloquei para vocês? Eu coloquei um exercício de interpretação de texto, tá? Então, tem um pequeno texto ali bem simplesinho, com duas questões para vocês julgarem se estão certas ou erradas. Então, façam a leitura do texto, leiam as afirmações e coloquem lá se elas estão certas ou erradas, tá? Não tem segredo, é bem tranquilo. O primeiro exercício de gramática, ele pede para vocês completarem com o verbo to be. Então, também é um exercício bem simples, bem tranquilo, é só colocar o verbo to be no lugar correto, tá? O exercício número 2, ele pede para vocês conjugarem os verbos na terceira pessoa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar que antes desses verbos vão aparecer os pronomes he, she ou it, que é a terceira pessoa. Como que esses verbos ficariam se tivessem como sujeito o he, o she e o it? Quais as terminações que vocês teriam que ter colocado em cada verbo, tá? Então, vocês vão pegar lá, por exemplo, o arrive. Se eu dissesse he arrive, como que ficaria a terminação? O que eu coloco no final do arrive? É só o S, o ES, o IES, é só escrever o verbo na frente com a terminação. Tudo bem? Tranquilo, sem problemas. Depois, o exercício number 3 é um exercício de simple present, de presente simples. Entre parênteses eu coloquei o verbo e você vai usar esse verbo para preencher as frases. Tomem cuidado que aí vocês têm frases afirmativas, negativas e interrogativas, tá? Então, observem por quê. Quando for interrogativa e negativa, além do verbo, vocês vão precisar dos auxiliares. Estão lembrados dos auxiliares, o do e o does, tá? Então, tem lugar ali que junto com o verbo você vai ter que acrescentar ou do, ou does, ou don't, ou doesn't. E o verbo na afirmativa, não esqueçam do he, she, it, que tem que ter a terminação especial, ok? O exercício número 4 é um exercício de interrogativa e negativa, A gente sempre trabalha a questão da interrogativa e negativa. No caso aqui, nós vimos o presente simples, que precisa do do e do does para pôr na interrogativa e negativa. E nós vimos o caso do present continuous, que como já tem o verbo to be, a interrogativa e negativa vai ser feita com o próprio verbo to be, tá? Então, tem frases ali misturadas, é só vocês identificarem se é presente simples, o verbo está sozinho, para usar o do ou does, ou se vai ter presente contínuo, que vai ter o verbo to be, para usar o próprio to be, certo? Depois, o exercício número 5 é um exercício de múltipla escolha, tá? Vocês vão ter várias frases com as opções para preencher. Então, aí você vai observar se vai ser presente simples, se vai ser presente contínuo e assinalar a melhor resposta para completar. E o último exercício dessa atividade é um exercício de present continuous, de presente contínuo, tá? Eu expliquei na aula, na nossa última aula aí, expliquei o present continuous, que é aquele tempo composto de verbo to be, mais o verbo no gerúndio. Então, aqui vocês vão ter que completar. Vocês têm entre parênteses o verbo e aí vocês vão preencher as lacunas com a forma do presente contínuo adequada, certo? Cuidado que pode ser que tenha questão de interrogativa e negativa aí também. E aí o verbo to be, ele tem que mudar de posição ou vir acompanhado do not, conforme nós trabalhamos nas nossas aulas.
ok? É uma atividade bem simples, bem tranquila, envolvendo tudo que foi trabalhado nesse começo desse segundo bimestre, ok? Bom trabalho, pesquisem, tá? Aproveitem que vocês podem consultar, podem olhar aí no material, façam com atenção e eu estou aguardando para depois eu corrigir e devolver para vocês, ok? Até a próxima!